Autárquicas 2021, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje temos em estúdio Felisberto Silva, que é candidato à presidência da Junta de Freguesia de Baltar, pela coligação Primeiro as Pessoas, constituída pelo PSD e CDS-PP. Quem é o candidato? Vamos saber. Felisberto Silva é candidato à presidência da Junta de Freguesia de Baltar pela coligação Primeiras Pessoas, constituída pelo PSD e CDS-PP. Tem 63 anos, é casado e pai de 2 filhos. É natural e residente em Baltar. De profissão é contabilista certificado. Foi atleta, vice-presidente e presidente do União Sport Clube de Baltar. Foi coordenador da Associação Alianças de Baltar, secretário da Junta de Freguesia de Baltar na década de 90 e é membro da Assembleia de Freguesia de Baltar, eleito pelo PSD. Restabelecer a qualidade de vida da população da freguesia é o objetivo principal desta candidatura. Muito boa noite novamente. Como dizia, temos Felisberto Silva, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Baltar pela coligação Primeiro as Pessoas, aqui em estúdio, com quem vamos conversar. Felisberto Silva, boa noite. Boa noite. O Felisberto Silva é a primeira vez que se candidata à presidência da Junta de Freguesia de Baltar. Sim, é a primeira vez No entanto, já tenho aqui alguma experiência política, algum background, digamos assim. É a primeira vez que aceito o desafio de me candidatar à Junta de Freguesia. Embora tenha já integrado várias listas noutros anos, mas sempre candidato à Assembleia, nunca à Junta de Freguesia. De resto, é membro da Assembleia de Freguesia, atualmente eleito pelo PSD. Teve também muitas atividades, ou esteve muito ligado, digamos assim, ao movimento associativo de Baltar. Sim, parte da minha vida esteve ligado à União Sport do Baltar. Onde foi atleta? Onde fui atleta, onde fui diretor em vários cargos, presidente da Assembleia Geral, vice-presidente e presidente. Demiti-me em 2017 e o clube seguiu outros caminhos. Mas demitiu-se por algum problema ou por falta de tempo? Na altura eu tinha um projeto para as novas instalações desportivas do clube e não correu bem esse projeto em termos de investimento com o antigo executivo camarário, porque fizemos um trabalho de base profundo para as novas instalações do clube e depois, após alguns 2-3 meses de trabalho, acabaram por me chamar a uma reunião e dizer que não tinham dinheiro para fazer aquele investimento. E eu, como uma forma de protesto, demiti-me do clube, porque acham que as pessoas que estão à frente das associações têm que prestar sempre vassalagem àquilo que, por vezes, querem fazer, e eu entendi na altura que não era por causa do dinheiro, que não acredito que fosse por causa do dinheiro, mas... Acho que havia ali alguma má vontade. Má vontade. Era o executivo PSD na altura. Foi o executivo anterior, exatamente. Depois de um trabalho exaustivo sobre o que poderíamos fazer nessas instalações novas do clube, foi-me dito que não colaboravam, que não havia dinheiro para fazer aquilo, então quiseram pôr lá uma coisa qualquer que não dizia respeito àquilo que nós queríamos para o clube. E então a minha forma de protesto foi demitir-me e passar à história, como diz o povo, não é? Sr. Felisberto Silva, e esta candidatura, o facto de pretender avançar agora, também é uma forma de protesto em relação ao trabalho que está a ser feito neste momento pela Junta? Sim, determinadamente por algum trabalho que não foi feito e outro que foi mal feito. E a Junta de Freguesia que está lá neste momento é do Partido... É do PS. Do Partido Socialista. É do Partido Socialista. E está descontente com o trabalho feito? Deixe-me dizer uma coisa, nós em Baltar temos tido vários executivos e acho que todos os que têm atravessado a Junta de Freguesia têm sido bons executivos. Apenas que acho que estão habituados um pouco, têm este problema de às vezes prestar vassalagem àquilo que o executivo da Câmara quer fazer para Baltar. Não é bem essa a minha ideia, eu gosto de associar as coisas, mas não gosto que me imponham determinadas vontades que os baltarenses não as querem. Portanto, em primeiro lugar as pessoas, Em primeiro lugar as pessoas e primeiro aquilo que nós desejamos para a freguesia de Baltar. E nesse sentido, aconteceram algumas coisas ultimamente que
vieram chocar um pouco aquilo que a gente pensa e daí ter aceitado o desafio de me candidatar à junta de freguesia. E se, entretanto, a meio do caminho, sentir que é necessário prestar vassalagem? Felisberto Silva, o que é que vai fazer? São situações diferentes, nem sempre. Eu não digo que não tenhamos que, porque eu sei que as juntas de freguesia dependem muito das grandes obras, dos grandes investimentos, dependem da vontade do Executivo da Câmara. Sim, porque essas grandes obras e esses grandes investimentos são da competência da autarquia, da Câmara Municipal. E quando falamos de grandes obras, falamos de obras estruturantes da freguesia e outras que são extensivas a nível do concelho, tal como o saneamento, como a água, que não estão dentro do orçamento da junta de freguesia. É claro mas vejamos uma coisa, quem elege a Câmara são os eleitores das freguesias. A Câmara é eleita pelos eleitores das freguesias. Sim, não é? Portanto, as freguesias também devem ser respeitadas. E nós vemos que, por exemplo, no início de uma campanha até ao fim, durante 4 anos, faço pouco. E depois, na parte final, faço alguma coisa para mostrar o que se fez, mas para mostrar a obra nas freguesias. É muito difícil mostrar a obra quando se trata de água e de saneamento. Difícil. E por isso acha que é mais difícil que estas áreas sejam uma aposta dos executivos? Nestes últimos 4 anos não foi aposta nenhuma, não é? Mas depois há aquele problema do resgate, da concessão da água. Baltar, neste momento, que cobertura é que tem em termos de abastecimento de água? Está bem servida, não é? A água tem mais cobertura em abastecimento de água do que saneamento. Mas a água estará na ordem dos 70%, mais ou menos, estará por aí. Portanto, ainda falta uma porcentagem significativa. E temos boa captação de água, que serve até para outra parte do concelho. Em termos de saneamento, é que está difícil, não é? E isso é um problema para a freguesia? É um problema e nós sabemos que, embora estejamos a falar de resgate e 2022, mas nós temos noção que isto vai durar mais 2 ou 3 ou 4 anos ainda, porque até a nível de concelho não se vai conseguir fazer tudo, mesmo que se inicie todo o processo do saneamento no concelho, onde haver aqui freguesias que só daqui por 3 ou 4 anos é que... Mas Baltar é uma freguesia muito central, muito populosa. É uma freguesia muito populosa, é uma freguesia que em termos de habitação, de habitantes, deve ter à volta dos 5.000 habitantes, tem 4.000 eleitores, portanto é uma freguesia central do concelho e eu sei que o Executivo da Câmara fez promessas em começar pela parte sul do concelho, não é? Sim. Mas devíamos aproveitar Baltar porque é a freguesia central do concelho e como tal, eu até acho que é Baltar que está bem servido de infraestruturas, de vias, em termos de associações, em termos de farmácias, em termos de GNR, a junta de freguesia está aberta todo dia. Portanto, já tem muitos serviços. Tem muitos serviços, e nomeadamente o espaço do cidadão, mas falta-nos ali alguma qualidade de vida para a freguesia. E o saneamento, pensando que o saneamento poderá demorar algum tempo, há lá situações que são aberrantes na freguesia que são urgentes em resolver. Temos algumas situações em que o esgoto é na céu aberto, em prédios com muitas habitações, e temos que solucionar isso rapidamente, mesmo antes do saneamento chegar. Portanto, é mesmo uma há várias zonas da ambiental, freguesia em que o cheiro é nauseabundo. É nauseabundo. E era uma situação que nós temos que ir resolvendo até que possamos chegar às infraestruturas totais, que será a integração do saneamento, não é? Em termos de vias, nós, até porque Baltar, há quem diga que é o centro do mundo, não é? Pois. E é talvez pelas acessibilidades que tem e pelo serviço que tem, e que eu acho que até estaremos mais ou menos bem servidos. Apenas falta-nos dar alguma qualidade de vida ali à vila, não é? E essa qualidade de vida é aquilo que a gente pretende que seja mudado. Mas o que é que falta para justificar esta expressão? É o centro do mundo. O que é que falta em termos de... A qualidade de vida já disse, não é? A questão da água e do saneamento. Também, provavelmente, eliminar focos de poluição que são criados precisamente por esses esgotos a céu aberto. E há em várias zonas de Baltar. E essa situação não é tratada por quê? Penso que inoperância do Executivo da Câmara, porque há situações que
em que o esgoto se encontra a poucos metros do saneamento. E Era uma questão de fazer uma ligação, não é? era uma questão de fazer a ligação, embora às vezes possa parecer difícil, mas nada é difícil quando há vontade, não é? E depois, ainda para tornar esta qualidade de vida que nós queremos para Baltar, acho que faltam algumas coisas e que têm vindo a ser prometidas de ano para ano, de mandato para mandato, e nunca se executam as obras que devíamos ter. Porque neste momento, que uma parte, por exemplo, nas últimas eleições, fazia parte das promessas deste Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia a instalação de um parque em Baltar, um parque de lazer. Um parque de lazer, um parque infantil para as crianças e as acessibilidades para mobilidade reduzida, tanto na igreja como no cemitério. E eu acho que nestes 4 anos não se fez absolutamente nada sobre isso. Do saneamento e da água já sabemos que não foi feito nada, mas também a Junta de Freguesia está pendente das decisões do Executivo da Câmara, mas em relação a outras coisas tem que ter mais responsabilidade. Nomeadamente o parque infantil, tínhamos um pequeno, mas tínhamos um parque infantil e, ao contrário do que prometeram fazer um parque infantil melhor, destruíram aquele e não fizeram nenhum. Mas destruíram porquê? Destruíram porque acharam que não estava bem situado e, entretanto, não tiveram solução para fazer melhor. Neste momento tínhamos um, agora não temos nenhum. Portanto, a população de Baltar, nos seus tempos de lazer, tem que se deslocar para o centro da cidade, é isso? O centro da cidade, ou para o Rebordosa, ou para outros lados, e mesmo em termos de parque infantil. O que é que nós víamos no parque infantil? Víamos, por vezes, os avós ou os pais, ao final da tarde, levar os filhotes ou os netos para divertir-se um pouco naqueles recintos, não é? Tem lá tipo os escorregas, os bombons, e entretanto foram destruídos e não fizeram nenhum. E é essencial que haja um parque infantil em Baltar, como já havia, assim como um parque de lazer. Um parque de lazer. Mas o Sr. Felisberto Silva já tem uma ideia para onde é que quereria. O parque infantil poderia ficar junto ao de lazer, não é? Ao parque de lazer. Será, mas o parque infantil que havia era situado junto às instalações da Junta de Freguesia. Uhum. E penso que faria mais sentido ficar na zona central da freguesia. O parque de lazer, que penso que vai ser projetado, e pela nossa parte que será projetado, será para a zona da igreja. Até porque vai ter mais valências, não um parque só de lazer. Entretanto, esse parque de lazer já foi prometido pelo Executivo Camarário anterior e pela Junta de Freguesia. Não tomaram iniciativa nenhuma sobre isso, não existe. E prometeram que iam fazer ciclovias, vias pedonais, nada disso foi feito. Nestes 4 anos, nada temos disso. Para nós, uma grande obra, claro que era o saneamento. A seguir a isso nós queremos concretizar pelo menos uma obra, e a nossa obra que nós propomos principal é fazer um parque de lazer que tenha outras valências que não só... Mas está a falar-me de que valências? Por exemplo, o que nós pensamos na zona da igreja. O parque de lazer na zona da igreja pode servir para o arraial da festa que se realiza de São Miguel, que se realiza na igreja. E que é uma festa muito grande. É uma festa muito grande. Pode servir para estacionamento de carros quando as missas ou funerais, porque quem estaciona lá entopa as ruas e por vezes sujeita a multas. E depois, além desse serviço, então terá na sua essência do nome o parque de lazer, onde poderá ser instalado umas mesas arborizadas, até porque passa lá um riacho junto, e esse riacho pode ser aproveitado para fazer os próprios percursos pedonais. E esse riacho está em condições? Não está poluído? Está em condições, não. É água limpa. As margens estão limpas também? Limpas. Estão limpas porque foi trabalho que a Junta de Freguesia o executou ou mandou fazer, porque durante 3 anos esteve bastante arborizado e agora ultimamente ficou limpo. Relativamente às questões que têm a ver com a qualidade da vida das pessoas, essas são as principais linhas mestras da sua candidatura, não é? Temos alguma discordância em relação, por exemplo, a algumas obras que estão a fazer neste momento, e o caso da requalificação do Parque da Feira. Mas não, é contra a requalificação? Sou contra, não a requalificação, mas só que não devia ser nestes moldes, porque optou-se por destruir ali um espaço que era um espaço mítico da freguesia de Baltar, que era o ringue. E
um ringue onde foram investidos há cerca de 5 anos, foram lá investidos cerca de 20 mil euros, num piso sintético novo, em água, então tem várias estruturas. E a requalificação fez desaparecer o ringue e apesar de nós em Assembleia de Freguesia termos tentado fazer uma proposta de discussão para aquele lugar e apesar de decorrer uma petição com cerca de 200 assinaturas para não destruir aquele ringue, a Junta de Freguesia fez ouvidos moucos e resolveu partir para a frente, avançou com a destruição total daquele ringue. Aquilo era um espaço mítico, porque trabalhavam lá em desporto cerca de 100, 200, 300 jovens por semana. Mas já se realizava lá a feira nessa altura? Feira nunca foi usado ali, não é? Nós chamamos feira que é o lugar da feira, hoje tem nomes de ruas e o Largo Pereira Inácio, mas é conhecido pelo lugar da feira, não é? Então nós chamamos sempre o ringue da feira. Julguei que tinham feito desaparecer o ringue precisamente para dar espaço à feira, mas não. A feira realiza-se onde? Não tem feiras. Em Baltar não existem feiras. Aquele espaço foi reaproveitado agora, está a ser requalificado para jardinagem, para ter uma espécie de um anfiteatro a céu aberto e umas zonas com algumas mesas, etc. Mas acho que não está projetado qualquer obra para ali, por exemplo, a respeito de casas de banho. Não vejo lá nenhuma casas de banho públicas. Mas a intenção seria fazer ali um parque de lazer? Não. Penso que aquilo é muito curto, o espaço é muito curto para parque de lazer. Portanto, será um espaço para as pessoas poderem passear? Poderem conversar, etc. Mas que é agradável ser feliz? Sim, é agradável. E tudo que é feito de novo é sempre agradável. Só que nós, a nossa intenção... Achava era desnecessário fazer desaparecer o ringue. Até porque tinha-se feito uma aposta há pouco tempo, há pouco tempo e poderia-se dar a volta àquilo, até porque nós somos de acordo que fosse feita a requalificação daquele lugar, mas mantendo o ringue. Porque o ringue era um ex-libris ali de Baltar e fizeram-se lá muitos torneios que se fizeram lá e era uma coisa que os jovens de Baltar gostavam, não é? E agora desapareceu por completo. Sr. Felisberto Silva, relativamente à forma como as pessoas vivem também em Baltar, é necessário apostar em termos de habitação social? Porque eu digo isto porque a população, como a freguesia é muito populosa, não há problemas a esse nível? Os problemas, Baltar tem algumas casas ainda que são dos proprietários, não é, para arrendamento, mas em termos de casas de habitação social, existe em Baltar um bairro que tem tido alguns problemas de legalização, diremos, porque há pessoas que vivem nesse bairro já há muitos anos, que pagam rendas muito baixas, baixíssimas, estamos a falar de rendas de 5 euros e de 6 euros e de 7 euros por mês. E há ali alguma necessidade de fazer ali algumas obras e reajustar aquelas habitações para só como as rendas são muito baixas, não é? São muito baixas e depois aquilo faz parte da freguesia, está sob a alçada da freguesia, sob a alçada da igreja e há ali algumas confusões que nós poderemos no futuro tentar resolver, portanto em relação, às vezes discute-se a titularidade da propriedade da casa e acho que a Junta de Freguesia vai ter que colaborar com o padre da freguesia na resolução desses aspectos. Em termos de obras, as pessoas também não querem fazer o investimento porque as casas, algumas não são deles, e quando não são deles não querem fazer o investimento nenhum, não é? Mas precisam das obras. Degradação, não é? Se esse bairro fosse reformulado e em termos de habitação social, acho que estaria resolvida a questão em Baltar. Não vejo necessidade assim em mais parte da freguesia. Agora vamos para a área, uma das suas áreas, não é? Porque é contabilista certificado da profissão. Vamos falar aqui, tentar fazer uma abordagem em algumas situações que têm a ver com a economia da freguesia. Baltar é uma freguesia onde existe muito comércio. Há bocadinho já falámos, há muitos serviços, não é? E há muito comércio. Sim, e penso que nem falta de emprego temos, não é? Temos a zona industrial, que dá emprego a muita gente ainda. A zona industrial está um pouco afastada do centro da freguesia, mas, como disse bem, há muito comércio no centro da freguesia. Penso está a falar da zona industrial de Baltar Parada. Da zona industrial de Baltar Parada,
que está dotada de infraestruturas espetaculares. Portanto, e as acessibilidades são boas? As acessibilidades são muito boas e dá emprego a muita gente. E o que é que pensa sobre a instalação da unidade industrial agora de tratamento de biorresíduos, que vai para lá? É contra ou é a favor? Esse é um dos pontos negativos, sou completamente contra e acho que a nossa coligação vai lutar até ao fim para que ela não seja instalada em Baltar. Será difícil, mas continuamos a nossa luta. Mas porquê essa posição? Acha que há algum perigo para as populações? Ainda que aquilo que dizem que é a tecnologia avançada e que, portanto, não vai haver cheiros, é uma unidade industrial tal e qual as outras que já lá estão instaladas e que provavelmente até polui menos. Concorda com essa ideia? Não sou técnico especialista sobre essa área, mas duvida. Por aquilo que a gente conhece do que se passa, nomeadamente em Portugal, por vezes começa-se uma obra com um projeto muito bom e depois a obra fica só pelo meio e não se faz a instalação exatamente daquilo do que temos no projeto, conforme devia ser aproveitado. E em Baltar, uma estação de tratamento de lixo, obrigatoriamente vai ter que cheirar mal. O próprio transporte vai ter que cheirar mal, vai ter que largar maus cheiros, vai ter que largar, se calhar, odores para a atmosfera, até para prejudicar o próprio solo, onde são extraídas ali alguns poços de água, nomeadamente para a freguesia de Parada, tem ali captações de água. E embora a Junta de Freguesia ou o Executivo da Câmara nos tenha tentado demonstrar que aquilo que não vai prejudicar cheiro nenhum, aliás, só falta dizer que aquilo vai ser uma fábrica de perfume, nós não acreditamos nesta situação, porque sabemos que até porque a própria Câmara escondeu isto do Conselho, escondeu isto dos paradenses e dos valtarenses, até que isto foi descoberto, porque não por iniciativa da Câmara, foi descoberto por alguém que, após esta denúncia, gerou um movimento contra a instalação da fábrica de lixo em Baltar. Até porque nós sabemos que a Câmara que emitiu um comunicado, uma publicação da Câmara em que diz que, sobre a unidade de tratamento de resíduos em Baltar, uma primeira fase seria destinada a resíduos orgânicos e uma segunda fase seria destinada a resíduos indiferenciados. Após o levantamento de alguns protestos e de algumas confusões que houve com esta situação, eles resolveram retirar os resíduos indiferenciados. Mas esse documento existe publicado. Portanto, a intenção da Câmara, ou do Executivo da Câmara, em termos de Adão de Sousa, era aquela questão mesmo, seja, duas fases de instalação. O Sr. Felisberto Silva teme que agora numa primeira fase seja de resíduos domésticos, mas a posteriori que venha a contemplar também os resíduos indiferenciados. Acreditando na publicação, deve ser essa a intenção, em termos de Adão de Sousa, deve ser essa a intenção do Conselho de Paredes, nomeadamente para a freguesia de Baltar ou Parada, que é onde está situado junto da zona industrial. Ia dizer mais alguma coisa? Não, ia dizer que nós, após termos sabido deste segredo, não é? Isto foi discutido em Assembleia de Freguesia e quando foi discutido em Assembleia de Freguesia apanhámos o Presidente da Junta de Freguesia um pouco de surpresa. Levantou-se muita celema, foi uma Assembleia de Freguesia muito concorrida. Mas ele também desconhecia? Ele disse que desconhecia, embora teve conhecimento apenas pelas redes sociais 8 dias antes da Assembleia. Nessa Assembleia foi apertado, quer pelos populares, quer pelos elementos da Assembleia, em que havia uma opinião unânime que não devia ser instalada a fábrica de lixo. Então resolveu-se marcar uma sessão de esclarecimento sobre o assunto. Sim, e nessa sessão de esclarecimento, que não se chegou a realizar porque havia mais de 300 pessoas cá fora. Pois teve que ser feita na escola. Teve que ser feita na escola. Nessa sessão de esclarecimento, aliás, até uma entrevista gravada a este canal, o Presidente da Junta reconheceu a força do povo e chegou a admitir que se demitiria da Junta de Freguesia se esta fábrica de lixo fosse instalada em Baltar. Entretanto, alguém deu a volta, não sei que promessas é que lhe fizeram, e ele deu o dito por não dito, e agora já está de acordo que seja instalada lá. Não sei o que é que lhe prometeram, o que não prometeram, mas acho que Baltar, que não colhe nenhumas contrapartidas para esta instalação de lixo, acho que apenas vai ser prejudicado, não é nada. Aliás, em termos de investimento em Baltar, não há... Não acrescenta nada. Não há contrapartidas nenhumas para Baltar que se conheçam. Em termos de investimento de emprego,
poucos empregos vai gerar ou nenhuns. Portanto, não estou a ver... Portanto, se o Sr. Felisberto Silva for eleito Presidente da Junta, vai continuar a lutar para que não seja lá instalada esta unidade industrial, é isso? Exatamente. Ainda que saiba que poderá ser difícil, não é? Sim, poderá ser difícil, mas a nossa vontade... Claro, e também vai depender muito da sua equipa. Fala-me um bocadinho da sua equipa. É forte, é coesa, é constituída por gente jovem ou com experiência? Da equipa serei eu o mais velho, de resto toda a equipa é constituída por gente bastante jovem. E sente-se seguro com o apoio desta equipa? Sinto-se muito seguro com o Está apoio bem desta acompanhado? Equipa. Estou bem acompanhado porque a gente que está bem situada dentro da freguesia tem plenos conhecimentos do que se passa na freguesia e tem vontade de trabalhar e de dinamizar a freguesia. Sr. Felisberto Silva, eu convido então a deixar aquilo que considera mais importante em termos de mensagem à população de Baltar. A nossa mensagem é que esperemos que corra conforme a nossa vontade e que no dia 26 o povo que olhe para nós e que vejamos o nosso elenco com vontade de gerir os próximos 4 anos à frente da Junta de Freguesia de Baltar. Por isso, podem votar na coligação CDS-PP, CDS-PP e podem votar nas primeiras pessoas. Muito obrigada por ter estado aqui no Autárquicas 2021. Felisberto Silva, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Baltar, pela coligação Primeiro as Pessoas, constituída pelo PSD, CDS, PP. Voltaremos brevemente. Obrigada. Até já. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.